Salmo de número 47. Salmo de número 47. Salmos dos filhos de Corá. Salmo 47. Assim diz a palavra do nosso Deus. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Até aqui a leitura da palavra do nosso Senhor. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Senhor, ela permanece, ela dura eternamente. Amém. Oremos. Senhor Deus, fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor Deus, que a Tua santíssima palavra adentre os nossos corações, como um rio, Senhor Deus, regando, Senhor Deus, fazendo dar frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Causa em nós a alegria de saber, Senhor Deus, que o Senhor se exalta gloriosamente como um Rei. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, foi um dos conflitos mais devastadores de toda a história, envolvendo potências globais e não só isso, mas batalhas que se estenderam por diversos continentes. Os absurdos da guerra, eles não ficaram patentes apenas no número de mortos, 70 milhões de mortos, mais do que isso, mas também na crueldade em que os judeus foram assassinados, mortos e escravizados nos campos de concentração durante o Holocausto. Diante dos devaneios de Hitler, um monarca maldito, um imperador maldito, diante da maldade da Alemanha e dos seus aliados, surge uma coalização de nações que vão entrar em batalhas homéricas contra essas forças fascistas. Entre mortos e feridos, jovens e velhos, sangue derramado, a Alemanha nazista caiu. De repente, todos os barulhos da guerra, os barulhos das armas, se deu em silêncio. E logo após foi transformado em frenéticos gritos de alegria. Acabou a guerra, acabou o sangue. Tal foi a alegria, inclusive, que nos Estados Unidos teve um dia histórico, na verdade 2 dias históricos, que o povo festejou, e festejou sem parar. Carros alegóricos, desfiles, gritos de alegria, paradas e bandas. Assim como nós, humanos, meus irmãos, sabemos sofrer as tristezas e as dores da perda, nós também sabemos nos alegrar com o triunfo final. Assim como nós choramos a guerra, nós nos alegramos com o triunfo, e foi assim que o nosso Senhor Deus nos ensinou. E o nosso salmo, ele é especialmente militar. Ele é um salmo de intronização, ou seja, uma subida ao trono depois da guerra. Nós vamos ver que esse salmo também, ele não relata apenas de uma guerra que aconteceu no Antigo Testamento, em que Deus subiu. Mas, na verdade, ele aponta para uma guerra ancestral, uma guerra antiquíssima, em que Deus, em Gênesis 2, revela que a semente de Satanás rivalizaria com a semente da mulher. E esse salmo não fala apenas dessa guerra, mas fala do triunfo dessa guerra, da comemoração pela vitória na guerra.
que depois da semente da mulher, Jesus Cristo, sofrer as dores da batalha, no terceiro dia ele ressuscita. E depois de 40 dias ele sobe aos céus, ele sobe ao seu trono, e ele é declarado governador, monarca sobre todas as nações, e rege com cetro firme e mão poderosa. O nosso salmo é a história, meus irmãos, de Deus Javé, Jesus Cristo, que sobe ao seu trono. É a história de Cristo que sobe ao trono triunfalmente, depois de ter descido e permanecido no poder da morte por 3 dias. Ele sobe e é declarado rei por entre as aclamações, entre todas as nações. Todos saúdam com vivas e cantos de alegria. O ser humano sabe chorar a guerra, mas nós sabemos também nos alegrar com o triunfo. No nosso texto, nós vamos ver exatamente esse caminho, meus irmãos, da guerra à comemoração do triunfo. O primeiro ponto que nós vemos é salmodiai a Deus, pois Ele derrotou os seus inimigos. É o primeiro convite que o nosso texto nos faz. O segundo convite, que vai dos versos 4 ao verso 6, ao verso 5, salmodiai a Deus, pois Ele ascende, Ele sobe ao seu trono. E no final, salmodiai a Deus, porque Ele é exaltado como Rei das nações. Meus irmãos, o conteúdo desse salmo ele é tão messiânico que um comentarista famoso judeu disse que até o povo judeu enxergava esse salmo como a vinda do Messias, como a vinda daquele ungido que iria reinar para sempre sobre todas as nações. Essa era a promessa que o povo de Deus, desde os primórdios, se apegavam. Vamos agora ver, meus irmãos, no verso 1, as primeiras palavras do nosso texto. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilos. O verso 2 diz, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. A história do Salmo 47 não começa aqui, meus irmãos. Ela começa logo no início do saltério. Abram comigo, por favor, o Salmo 2. Ela começa no primeiro livro dos Salmos, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Enquanto os irmãos abrem, meus irmãos, o Salmo 1 ao Salmo 41, que é o primeiro livro do saltério, vai falar sobre o confronto que o ungido do Senhor teria com a semente do mal, com seus inimigos. E agora no Salmo 2, que é como se fosse um resumo do saltério, por assim dizer, o Salmo 1 e 2 funcionam como uma introdução de todos os temas do saltério. Nós vamos ver no verso 1 e 2, diz o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí começa a guerra. Os príncipes da terra contra o Messias do Senhor. Todos se levantando e buscando conselho. Esse é o livro 1 dos Salmos, o conflito entre o ungido e seus inimigos. No livro 2, que começa no Salmo 42 a 44, nós vamos ver um povo ainda muito abalado nesses conflitos. Por conta dos pecados, Deus se manteve longe do povo. Eu creio que os irmãos se lembram do Salmo 42 que a gente canta, né? Como a costa suspira para beber no rio, nossa alma tem sede de Ti, porque nós estamos afastados de Ti. Deus manteve o seu povo longe do santuário, longe da terra, no começo do livro 2 dos Salmos. Deus manteve o povo sem adoração. E o salmista, ele se sente rejeitado. Voltem um pouco comigo no Salmo 42, verso 9. Diz o seguinte: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que me esqueceste? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Agora, apesar do grande conflito nesse começo do segundo livro do Salmo, que acontece exteriormente, e apesar, irmãos, desse conflito interno também que acontece pelo pecado, não é só as nações que se reúnem contra Deus, mas o nosso pecado, Satanás, o abandono de Deus por causa do nosso pecado, todos esses conflitos, o salmista ainda tem uma esperança no glorioso Senhor, Rei de todas as nações. Veja comigo no Salmo 43, 5. Diz o seguinte:
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Deus rejeitou e humilhou o seu povo. O povo estava aqui, muito provavelmente, sob o domínio do Império Babilônico Assírio. Deus espalhou o seu povo entre muitas nações, mas ainda assim, o seu povo, o salmista reconhece ele como o rei dos reis, o monarca sobre os monarcas, e Deus nunca esqueceria do seu povo amado, nunca esqueceria. Então, mesmo em meio às aflições do começo do livro 2 dos Salmos, você tem a esperança do livramento. E é nesse contexto, é exatamente nesse contexto que nós temos um compilado de salmos, chamado Salmos de Entronização, que começa no Salmo 45 e vai até o Salmo 48. Em meio às muitas perseguições, meus irmãos, não pense que no tempo desse salmo acabou a perseguição. Não, em meio às perseguições, o salmista, ele revela que Deus é rei. O salmista revela que o regente Messias casou com o seu povo e nunca vai abandoná-lo. Que em meio às guerras, em meio ao desespero, ele é o rei que vai pelo seu povo. Que esperança, meus irmãos. A esperança do povo nos momentos de dores era exatamente no ungido. A esperança do povo no momento em que a semente da serpente se levantava, que a grande Babilônia se levantava, era exatamente na semente da mulher. Era exatamente na semente da mulher. Depois de entender esse contexto do livro dos Salmos, agora eu acho que nós conseguimos entender um pouco o que esse salmista tanto celebra aqui. Estava tudo escuro. Tudo desesperadamente escuro. A guerra estava sendo perdida, o povo de Deus estava diminuindo, o povo de Deus estava caindo, sendo derrotado na Babilônia, escravizado. E de repente o salmista, ele começa a celebrar a Deus, ele começa a cantar a Deus. Vejam por quê, irmãos, no versículo 1 e 2. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, e é o grande Rei sobre toda a terra. Então é em meio a essa perseguição, em meio a esse sofrimento do começo do livro 2 dos Salmos, que você vai começar a ouvir o alvoroço, o som de instrumentos, de celebração. Porque o que a Bíblia traduz aqui por celebrar, literalmente é traduzido como gritos. É literalmente traduzido, assim, uma imagem moderna talvez seja um estádio inteiro cheio, esperando ver o seu time fazer um gol, e de repente acontece no último minuto, e a torcida grita com toda a força. É mais ou menos esse o sentido da palavra celebrar, um grito desesperado, triunfante, a guerra acabou. Vivas ao Deus terrível e tremendo. Continua no verso 3. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Esse é o motivo da celebração. Presos pelos babilônicos, presos pelos assírios, perseguidos, mas o Senhor colocou sobre os nossos pés as nações. O Salmo aponta para o futuro. O Salmo aponta para o futuro, apesar de estar no presente. Aponta para o dia em que vai acabar esse sofrimento. Aponta para o dia em que eles tinham convicção que esse dia ia acontecer, em que eles seriam livres finalmente. E essa linguagem, meus irmãos, aqui no nosso texto, ela tem uma origem militar. Ela também é uma linguagem militar. Pôr sobre os pés a cabeça de alguém, pôr sobre os pés os inimigos. É aquele ato do homem que venceu uma batalha, venceu uma guerra, venceu uma luta, e depois de ter vencido, ele pisa no pescoço do inimigo e diz: eu estou acima de você. Você é um derrotado, você vai se submeter a mim. Você é nada, você é uma escória, você perdeu. Essa é a linguagem militar desse salmo. E talvez lendo esse salmo, lendo essa linguagem, nós consigamos até
pensar e imaginar o porquê dos judeus esperarem, buscarem tanto um Messias, homem de guerra, um valente príncipe militar que dominaria sobre todo o mundo. Se lembra, irmãos, que no Novo Testamento nós vemos o povo de Deus rejeitando, o povo judeu rejeitando Cristo, exatamente porque porque o Cristo não era o Messias que eles imaginavam, o Messias que eles queriam. Mas para interpretar dessa forma esse texto, para que os judeus usassem esse texto para condenar o Messias, eles teriam que esquecer muitos outros textos, simplesmente jogar fora boa parte das profecias das Escrituras. Eles queriam o rei triunfante do Salmo 47, mas eles não queriam o rei do Salmo 22 que clama, abandonado, Deus meu, por que me desamparastes? Eles queriam o rei triunfante do Salmo 47, mas não queriam o servo sofredor de Isaías. Eles queriam um rei que entrasse em vestes militares, num cavalo branco em Jerusalém. Eles não queriam um rei que foi profetizado que entraria num jumento na cidade. Talvez, meus irmãos, o que os judeus tinham se esquecido é que o Salmo 47, ele cresce da raiz do Salmo 2. Por que se amontinam as nações? Por que se reúnem um povo? Por que eles odeiam tanto o ungido? Por que eles se reúnem para planejar, para tramar contra o ungido do Senhor? O Salmo 47, ele tem raiz no Salmo 2. Mas Cristo, o servo sofredor, o Messias de Deus, o rei humilde e manso, humilhado desde o seu nascimento até o seu sepultamento, é o mesmo que de forma gloriosa triunfa sobre os seus inimigos naquela cruz. Ele não apenas triunfa de forma maravilhosamente graciosa, ele nos faz triunfar naquela cruz. Ele não só, o texto vai dizer, veja só no verso 3, ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Ele não só triunfa, mas ele coloca sobre os nossos pés. E isso me lembra, irmãos, o texto de Romanos 16, 20, que diz, e o Deus de paz colocará a Satanás com o seu poder sobre os vossos pés. O Deus que pisou a Satanás é o que nos dá poder para pisar a Satanás. O Deus que coloca sobre os seus pés os inimigos, Ele coloca sobre os nossos pés também os inimigos da cruz. O plano de Deus para o rei triunfante do Salmo 47 passa pelo Salmo 2, passa pelo Salmo 22, passa pela tristeza e abandono dos Salmos 42 a 44, e enfim nós conhecemos o Deus que sobe no trono no Salmo 47. Há uma lição para aprendermos aqui, há uma aplicação para nós. Os israelitas, eles queriam um reino, mas eles não queriam o Messias que abriria esse reino. Os israelitas queriam a bênção, mas não queriam o Messias que traria as bênçãos. Eles queriam as terras, eles queriam as conquistas, mas eles não queriam um plano de Deus para atingir essas conquistas. Eles queriam as nações, eles queriam ser livres, mas eles não queriam um plano de Deus para isso. Eles não aceitavam o plano de Deus para o seu Messias, que envolvia o sofrimento e depois o trono. É importante notar que isso também acontece com os nossos corações. Nós olhamos para a bênção, nós olhamos para o fim e nós queremos agora. Nós não queremos o conflito do primeiro livro de Salmos, que também é prometido a nós cristãos. Nós não queremos o caminho para as bênçãos, nós não queremos o mediador, nós não queremos o plano de Deus, nós queremos os inimigos de Deus destruídos agora. Devemos reconhecer, meus irmãos, que o plano de Deus não é colocar um fim agora no pecado do mundo, não é destruir agora todos os seres do mundo, haverá um dia para isso. Vemos isso, por exemplo, quando Cristo Jesus ele foi negado pelos samaritanos em Lucas 9. Ele foi negado, ele foi zombado pelos samaritanos, aí Tiago e João, filhos do trovão,
Eles se levantam e falam: Senhor, o Senhor não quer que a gente ore e desça fogo sobre esse povo? Não é este o caminho do Messias. Não foi esse o plano de Deus para a salvação. Não foi esse, ainda não está na hora. Não é a hora. O Tiago e o João estavam insatisfeitos com a mansidão e humildade de Jesus Cristo. Hoje o Messias reina soberano sobre o seu trono. Mas haverá um dia em que seu trono será pleno e absoluto, completamente único. Por enquanto nós vivemos como peregrinos nessa terra. Mas um dia nós vamos chegar na terra prometida e nós vamos viver completamente sobre as bênçãos desse grande e poderoso monarca, sobre o cuidado paternal de um rei que nos ama. Nós já vivemos, mas ainda não na sua plenitude. Não queira, irmãos, ser como os judeus, querer o fim sem a caminhada, querer o fim sem o Messias, querer as bênçãos sem o ungido. Não sejam como judeus que não aceitam o plano de Deus, não aceita o plano de Deus para a salvação dos seus. Nós vimos até aqui, os versos 1 a 3, o seguinte, que nós devemos salmodiar o Senhor, porque Ele derrotou os seus inimigos e também coloca esses mesmos inimigos sob os nossos pés. O Salmo continua, meus irmãos, no verso 4 e 5, tratando exatamente do Senhor, que após derrotar os seus inimigos, subiu, ascendeu ao trono. Diz assim a palavra: escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som da trombeta. William Plumer, ele diz que esses versos eles são a grande chave para interpretar o Salmo inteiro. Durante todo o Salmo nós vemos vestígios que esse texto ele não está falando só sobre uma conquista local, ele não está falando só sobre uma guerra que Yahvé ganhou durante um tempo da antiga aliança. E nós podemos ver isso, inclusive, pela repetição: louvem todos os povos, não apenas Israel, mas todos os povos. E aqui chega o ponto que nós temos que reconhecer, junto com os nossos pais puritanos, junto com os reformadores, junto com o próprio João Calvino, de que esse texto, ele não fala, meus irmãos, simplesmente sobre uma realidade passada, mas ele fala de algo muito maior, não de uma guerra, mas da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala da subida do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Perceba a linguagem que Paulo usa para descrever esse evento. Por favor, abram comigo em Efésios 4:10. Mantenham a Bíblia aberta no Novo Testamento, porque a gente vai por alguns textos também. Veja que linguagem similar, que linguagem preciosa que é utilizada pelo apóstolo Paulo. Diz assim o texto: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Altíssimo Deus é o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele subiu, Cristo ascendeu aos céus. Acompanhem comigo agora a subida dele aos céus no Novo Testamento. Que momento precioso da história, que momento incrível da história da humanidade, da história das Escrituras. Vejam comigo Atos 1, capítulo 1, versículo 3. Começa ali a história da subida do nosso Senhor. Diz assim o texto: a estes também, depois de ter padecido, se Cristo Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Percebam, meus irmãos, que primeiro Cristo morre, ele ressuscita e aí ele passa 40 dias em companhia dos seus discípulos. 40 dias em companhia dos seus discípulos. Depois que Cristo ressuscitou, já estava preparado nos céus o seu trono, a sua glória, já estava preparada para ele nos céus.
Mas ele decidiu não tomar posse do seu trono que já estava preparado nos céus por 40 dias, não tomar posse da glória que lhe esperava, até que ele conseguisse instruir e consolar os seus amados discípulos. Como Cristo Jesus nos ama, Ele ressuscita, a glória está esperando, mas Ele ainda assim passa 40 dias conosco. 40 dias com seus discípulos. Cristo nos ama demais. Depois de 40 dias inteiros, volte só um pouco comigo e abram comigo, por favor, em Lucas 24, para ver o que aconteceu. Lucas 24, versos 50, 51. Diz o seguinte o texto: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto Cristo os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então, primeiro nós vimos que Cristo passou 40 dias com seus discípulos depois da ressurreição. Agora, em segundo, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele ascende, Ele sobe ao seu trono enquanto abençoava o seu povo, enquanto Ele abençoava os seus discípulos. Ele estendeu aos seus seguidores a certeza, meus irmãos, de mesmo que ele estivesse subindo ao trono, ele continuaria o mesmo Cristo, manso e humilde, o mesmo Cristo cheio de amor. Enquanto ele ascendia ao trono, ele dizia: eu amo vocês e eu abençoo a minha igreja. Ele é o mesmo Cristo. O Cristo no trono é o Cristo que amou pecadores e sentou com pecadores aqui na terra. Ele subiu ao trono enquanto abençoava o seu povo. Em terceiro lugar, Cristo ascende com seu próprio poder ao trono. Ele sobe ao trono com seu próprio poder. Isso é interessante porque Enoque e Elias também subiram, não ao trono, mas subiram aos céus. Mas eles subiram não pelo próprio poder deles, mas Deus mandou anjos que escoltaram ele até por meio de carruagem até os céus, para fazer o translado até os céus. Cristo não. Cristo ressuscitou com seu próprio poder e subiu ao seu trono também, ascendeu ao céu com seu próprio poder. É como se ele estivesse dizendo que a parede cinzenta do túmulo não tem poder algum mais. Os inimigos foram derrotados, não há poder que segure o Messias. O monarca, ele é soberano. Nada foge do seu controle. Não há nada que rivalize com o poder dele. Quarto, Jesus subiu gloriosamente ao seu trono. Em Atos 1, versículo 9, nós vamos ver, meus irmãos, que enquanto ele subia, ele estava rodeado de vários anjos, até entre os discípulos. Ele subiu lentamente, enquanto todos os discípulos olhavam. Todos os discípulos olharam o seu Senhor subindo. Eles olharam o Senhor sendo envolto numa nuvem espessa e então desaparecer diante dos seus olhos. E a nuvem espessa que encobre o Senhor parece muito com aquela nuvem que encobriu o santuário, o tabernáculo, em Êxodo. Aquela nuvem que indica a glória de Deus, aquela nuvem que indica o poder de Deus. Ele sobe gloriosamente na companhia de homens, anjos e uma nuvem espessa. Que momento glorioso! Cristo sobe ao seu santo trono. Cristo subiu por entre as aclamações. O que ele comprou para nós? Por que ele subiu? Por que ele ascendeu? Por que Deus sobe ao seu trono? Voltem um pouco no verso 4, você vai ver um dos motivos do Salmo 47, voltando lá para o Salmo 47, verso 4, diz o seguinte: escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Cristo, com sua ascensão, escolhe a herança incorruptível para o seu povo. Cristo, em sua ascensão, no verso 3 nós vimos, coloca os seus inimigos diante dos pés do seu povo.
Nós vencemos a morte porque Cristo venceu a morte, vencemos o pecado porque Cristo venceu o pecado, e nós vencemos as nações ímpias porque Ele é o grande monarca que ascendeu ao seu trono. Você sabia que logo no início da igreja cristã, os pregadores da palavra de Deus eram chamados de exorcistas? Vocês sabiam disso? Diferente dos filmes de terror dos nossos dias, né, que o exorcista é aquela pessoa que fala em latim e sai o Satanás, o demônio, expulsa lá as pragas. Mas os exorcistas, no início da história da igreja, eram os pregadores. Eram aquelas pessoas que, por meio da pregação da palavra, expulsava no poder do Espírito Santo do coração do homem o pecado. Expulsava do coração do homem a semente de Satanás. E livrava o homem do domínio do pecado. Vê que poder Deus deu por meio da pregação. Eles eram chamados de exorcistas, porque eles destruíam o domínio de Satanás na vida do homem por meio da pregação da palavra. Você sabia que quando você prega a palavra para o seu vizinho, você está exatamente exercendo o domínio que Cristo comprou para você na sua ascensão? Sabia que quando você prega a palavra, você está exercendo o poder de ressuscitar dos mortos uma alma por meio do Espírito Santo de Jesus Cristo? Você está, por meio do Espírito Santo, e se for vontade do Espírito Santo, tirando a semente de Satanás do coração de um homem, pisando nessa semente. Portanto, disse Calvino, os pregadores da palavra são destruidores de Satanás. São destruidores de Satanás. Também na sua ascensão, Cristo comprou dons para os homens, concedeu dons para os homens. Efésios 4:8 diz o seguinte: quando ele subiu, diz o texto, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Deus sobe e começa a construir a sua igreja, e começa a conceder dons, começa a chamar pastores, diáconos, presbíteros, para cuidar do povo, para pastorear. Deus protege o seu povo concedendo dons. E o dom maior, que é o amor. Deus protege o seu povo. Cristo subiu como rei aos céus, sabe para quê? Para orar por nós nos céus, diante do trono. Ele intercede por nós, Cristo zela por nós, Cristo cuida de nós como rei soberano. João também nos diz que Cristo, como um bom governante, sabe o que Ele está fazendo nos céus, ao qual Ele ascendeu? Cristo está preparando mansões, está preparando casas para eu e para você, para nós morarmos juntos do nosso Rei. Como um bom governante, Ele está fazendo o plano dos céus, construindo mansões, e não só construindo mansões, mas construindo também o nosso coração em santidade, em pureza, em santificação, para que nos acheguemos a Ele. Como Cristo ama o seu povo, Ele subiu, mas não só para ser aquele rei que vai destruir as nações, mas para cuidar e para zelar pelo seu povo. Deus escolheu a nossa herança, a herança de Jacó. E o Catecismo Maior de Westminster resume isso de forma perfeita. Tudo que eu falei até agora, vejam comigo, irmãos. Pergunta 53 do Catecismo Maior de Westminster. Foi Cristo exaltado na sua ascensão? Como foi Cristo exaltado na sua ascensão? Preste atenção, por favor. Cristo foi exaltado na sua atenção, em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos, conversando com eles, falando-lhe das coisas pertencendo ao seu reino, impondo-lhes o dever de pregar o evangelho a todos os povos. Veja que é tudo que a gente falou até agora. E em subir aos mais altos céus no fim de 40 dias. Passou 40 dias com seus discípulos, levando a nossa natureza e como nosso cabeça triunfante sobre os inimigos, para ali, à destra de Deus, receber dons para os homens. É levar os nossos afetos e aparelhar-nos, preparar-nos um lugar onde Ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. Que rica descrição. Depois de destruir os seus inimigos, Cristo sobe ao seu trono e Ele sobe para cuidar do seu povo. Salmodiai a Deus, pois Ele derrotou os seus inimigos. Salmodiai a Deus, porque Cristo subiu no seu santo trono e Ele é o nosso Rei.
por fim, salmodiai a Deus, meus irmãos, porque Ele é o exaltado Rei das nações. Diz assim, meus irmãos, os versos 6 a 8 do Salmo 47. Salmodiai a Deus, cantai louvor, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Irmãos, vocês se lembram do desespero do Salmo 42? O abandono, no tempo que o povo de Israel passou longe do culto, eles não tinham alegria para cantar, eles não tinham forças para cantar, mas eles mantinham a esperança de um dia ter forças para cantar. Vejam comigo, por favor, voltem um pouco o saltério, Salmo 42, verso 11. Você vai ver essa esperança viva no povo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda um dia o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O Salmo 47 vai dizer que essa realidade, que a esperança de Israel não está num futuro incerto, está em Jesus Cristo. Eles cantavam como que voz rouca, e o texto começa a repetir, salmodiai, cantai louvor, salmodiai, cantai louvor. Olha a diferença entre o clima que se estabelece no Salmo 42 e o clima que está no Salmo 47. A tristeza deu lugar à esperança, salmodiai, cantai louvor. Porque Deus subiu ao seu santo trono. Deus subiu ao seu santo trono, e o texto que nós lemos agora vai dizer que Ele não é apenas Rei. Veja comigo, meus irmãos, veja comigo o verso 6. Na verdade, desculpa, a partir do verso 7, Deus é o Rei de toda a terra, verso 6, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei. Deus, Ele não é apenas Rei. Ele não sobe apenas a um reinado monarca em que Ele vai mandar sobre todas as coisas de forma impessoal. Deus, Ele não é apenas Rei, Ele é o nosso Rei. Salmodiai e cantai louvores, não ao Rei, mas ao nosso Rei. Essa é a linguagem poderosa do pacto. O monarca universal do universo, o Cristo que sobe ao trono, é o nosso Rei. É o nosso Rei. Nós vemos que essa celebração ecoa no Evangelho, meus irmãos. Lucas 24, que nós lemos, em que Cristo ascende, ele termina assim o texto, do verso 50 a 53. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Nós lemos esse texto. Aconteceu que, enquanto Cristo os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Cristo estava subindo ao seu trono, e veja o que acontece no verso 52 a 53. Então os seus discípulos, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Que momento feliz, que momento único. Os discípulos vendo seu mestre subindo as escadas para o trono. Os discípulos vendo aquela cena da nuvem envolvendo o Senhor Jesus Cristo. E eles cantando grandes cânticos de júbilo, gritando, aclamando ao Senhor. Que privilégio assistir o Rei subir ao trono, mas não é só um Rei, é o meu Rei. E os discípulos estão lá, impressionados, cantando com grande júbilo, salmodiando ao Senhor, e vendo o Senhor ascender, o texto diz, eles não saíam do templo louvando ao Deus que subiu. A gente encontra o cumprimento desse salmo no Evangelho de Lucas. Cristo sobe entre as aclamações do seu povo. O Rei dos Reis sobe e o seu povo canta de júbilo. É o meu Rei que está indo até o trono. E o salmo continua. Os príncipes dos povos se reúnem
Mas veja, irmãos, eles não se reúnem mais para tramar contra o Messias e contra Deus e contra o seu ungido. Os príncipes dos povos se reúnem no verso 9. Não é mais para perseguir a semente de Abraão, a semente do ungido. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Porque pertence aos nossos Deus, no verso 10. Os escudos da terra. Nosso texto termina com a linguagem que remonta ao Salmo 2. Ele promete o que em Gênesis ao seu servo Abraão? Em ti vão ser abençoadas todas as nações. E ele diz que no fim da história, todas as nações vão se achegar ao trono do ungido. Como um grande pai que prepara a mesa, preparou mansões para os seus filhos. E ali nós vamos viver o grande reino de Deus. Porque se amontinam as nações, Deus vai destruir todas elas. E os príncipes eleitos dos povos vão se reunir para cantar júbilos, para cantar cânticos de júbilos, salmodiar ao Senhor. E assim termina o Salmo, porque pertence os escudos da terra, a Deus os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. No fim da ascensão, nós vemos o grande objetivo de todas as Escrituras se revelando. Desde o princípio, Deus está chamando um povo para si. Deus está chamando o seu povo. Ele chama os príncipes dos povos, dos judeus e dos gentios. Ele se assenta à mesa e diz: todos vocês pertencem a mim. É Deus que protege o seu povo, é isso que quer dizer. Pertence ao Deus o escudo, é Ele quem protege o povo. E Deus ajunta o seu povo, como uma galinha ajunta os seus filhotes e protege debaixo das suas asas. Diante de muitos conflitos do livro 1 dos Salmos, diante dos conflitos do livro 2 também, da introdução do Salmo 42 a 44, o povo de Deus está seguro nas asas do ungido. O povo de Deus está seguro nas asas do Cristo triunfante, que subiu e derrotou todos os inimigos da cruz. Pisa no pescoço deles, subjugando e então dando a bênção de nós mesmos esmagar a Satanás sob os nossos pés. Quantas vezes, meus irmãos, partindo para uma aplicação final, como povo de Deus, nós vemos os triunfos do Senhor sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo inteiro, e nada acontece em nosso interior. Agostinho disse em suas confissões, uma parte que eu acho muito curiosa, inclusive, muito interessante, que quando ele leu a história de Dido e Ainas, né, um épico grego antigo, um poema antigo, ele disse que chorou amargas lágrimas quando leu essa história. Mas quando se tratava do louvor a Deus, não parecia às vezes ter emoção alguma no coração dele. Trazendo por um exemplo mais pessoal, irmãos, eu tive a oportunidade de recentemente ouvir uma pequena orquestra tocando músicas à luz de vela de uma banda que fez parte muito da minha juventude, que é a banda Queen, a banda inglesa. E marcou tantos momentos da minha vida. Eu não estou exagerando em dizer que naquele momento em que eu ouvia os instrumentos tocar de forma tão harmoniosamente as músicas que eu tanto gosto, a garganta começava a prender. Eu não tinha nem habilidade de cantar. Era tanta emoção que a garganta ficava preso. As melodias me moveram por completo naquele dia. Não entenda errado, isso é algo muito bom. É um sentimento muito bom que Deus nos dá. Não há erro nenhum em você se comover por aquilo que você ama. Seja uma música, uma obra literária, um poema, uma nova habilidade que você vê seu filho adquirindo e você se emociona. Ou até mesmo, eu conheço pessoas que se emocionam com um ronco de motor de carro. Acontece. Isso é bom. Deus faz nos emocionar com as coisas que nós amamos. Mas o que são todas essas coisas em comparação com o triunfo de Cristo sobre todas as nações?
O que são todas essas coisas em comparação com um Deus que desceu, que sofreu, que morreu, que foi sepultado e depois subiu ao seu trono nos céus? Pense no peso dos pecados, meus irmãos, que estava sobre sua cabeça. Pense no peso de Satanás devorando o seu ser, do acusador insistentemente te acusando dos seus pecados. Pense nisso. E agora pense também que Deus, quando subiu por entre as aclamações, coloca sobre os seus pés esses inimigos que tanto te faziam mal. Agora você entende a urgência do salmista? Salmodiai, cantai louvor, salmodiai, cantai louvor. Louvem todos os povos, louvem. Porque os nossos inimigos estão sobre os nossos pés. Talvez se você não sente essa emoção quando você ouve essas realidades, talvez se você não sente o seu coração inflamar, é um sinal de que você pode estar morto. Ou muito afastado, como o Salmo 42 a 44. Por isso, meus irmãos, hoje eu termino com um chamado. Voltem-se a esse Rei Cristo. Ele é capaz de subjugar a morte, Satanás e o pecado, que tanto tiram a sua vida, que sugam a sua alma, que querem te ver queimando eternamente. E saiba que se ele for o rei, mas não só o rei, o seu rei, você vai morar para sempre junto com ele, nas mansões que ele mesmo preparou, junto com o mais justo juiz e monarca de todo o universo. Glórias sejam dadas ao Cristo que subiu. Glórias sejam dadas ao Deus que ascendeu ao seu santo trono. Amém. Oremos nesse momento. Senhor bondoso Deus, nós louvamos o Teu santo nome pela palavra pregada, porque o Senhor é tão bom conosco e o Senhor nos abençoa de forma grandiosa na Tua palavra, porque como monarca, Senhor Deus, o Senhor manda os Teus servos pregar, Senhor Deus, a Tua palavra por todo o Teu reino, Senhor Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso. Perdoa os nossos pecados, perdoa porque o nosso coração muitas vezes não se comove diante dessas verdades. Perdoa porque o nosso coração não inflama no Teu santo culto. Perdoa porque nós, Senhor Deus, diante da Tua majestade, presença aqui no culto, nós não sentimos muitas vezes nada, Senhor. Faz-nos amar o Teu santo culto. Faz-nos buscar o Teu santo culto, a Tua presença, ó santo e glorioso monarca do universo. Louvamos o Teu nome em nome de Cristo Jesus. Amém. Neste momento, irmãos,